De olho também na decisão da Copa do Brasil, Rodô. Hoje tem mais um desafio pelo Campeonato Brasileiro e de novo no Maracanã. A equipe irá enfrentar o Juventude e terá desfalques para o jogo. Bruno Henrique tomou o terceiro cartão amarelo e não joga. De La Cruz está machucado. O técnico pode optar por Everton Araújo e Alcaraz ao lado de Arrascaeta. O duelo pode servir ainda para Felipe Luiz fazer testes antes da decisão da Copa do Brasil. Com 51 pontos, 10 pontos e um jogo a menos que o Botafogo, faltando 9 rodadas para o fim do Brasileiro, a equipe não jogou a toalha. Porém, as próximas partidas serão decisivas para o treinador testar suas opções e consolidar o time para os desafios finais da temporada. Ontem o Flamengo soube que irá decidir o título da Copa do Brasil na Arena MRV. Muda jogar na frente da torcida ou não. É claro que muda na postura dos jogadores, mas o que a gente tem que sempre tentar é ser o mais frio possível, né, nessa decisão. Muito apoio no primeiro jogo, tentar jogar com o mando do Maracanã no primeiro jogo a favor, como foi na semifinal contra Corinthians e como foi, posso falar também, nas oitavas contra o Palmeiras. O Flamengo irá decidir pela quinta vez o título da Copa do Brasil fora de casa. E o retrospecto não é positivo. A única vez que o rubro-negro levou a melhor foi em 1990. Mas nada acabalha o time que chega forte para a disputa. Antes da grande decisão, o encontro dos rubro-negros é neste sábado pelo Brasileiro no Maracanã, diante do Juventude. Vene, eu quero um drone. Que time aí do Flamengo que deve ir a campo nesse jogo contra o Juventude? Bom, o nosso drone vai ter dificuldades com o Felipe Luiz, Fernandinha Maia, porque ele é um treinador que ele está utilizando o estilo de outros treinadores que já passaram pelo Flamengo recentemente, Vitor Pereira, Paulo Souza, e em alguns momentos Jorge Jesus, mas só em alguns momentos, porque a gente já sabia qual era o time que Jorge Jesus mandava a campo. O Felipe Luiz ele não esboça o time titular e nem fala para os jogadores na véspera qual será o time titular. Ele revela apenas na preleção no dia do jogo. Então não tem como eu chegar aqui na frente das câmeras e falar qual será o time titular. O que eu penso é o seguinte, que Felipe Luiz ele tem que utilizar esses jogos que antecedem a final da Copa do Brasil, pensando no primeiro jogo dessa decisão que será extremamente importante aqui no Maracanã. O Flamengo, inclusive, não está tendo sucesso nem sorteio, vai decidir fora de casa essa decisão, para saber qual meio de campo ele vai botar, porque ele não vai ter Pulgar à disposição dele e nem o De La Cruz. Beleza, para o lugar do De La Cruz, a gente já sabe que será o Alcaraz. Inclusive o Alcaraz, quando chegou ao Flamengo, ele deu uma entrevista à Flá TV dizendo que o estilo de jogo dele era muito parecido com o De La Cruz. Ou seja, perfeito. Mas e aí, primeiro volante, quem entra no lugar do Pulgar? O Everton, o garoto? O Alan, que não faz bons jogos com a camisa do Flamengo? Ou o Léo Ortiz, que é zagueiro, muito bem, jogando muito bem na zaga, mas também sabe fazer essa posição e ele botaria o Fabrício Bruno na zaga. Então, o Felipe Luiz ele precisa pensar. No ataque ele também não vai ter o Bruno Henrique. E aí, ele vai manter o Gabigol? Vai botar quem no lugar do Bruno Henrique? Então, acho que o Felipe Luiz, claro, você tem que pensar sempre na vitória, mas também tem que pensar numa preparação já visando esse duelo importantíssimo diante do Galo. O Pedrosa, o Vene disse as opções aí que se tem para retocar a ausência do Pulgar e a ausência do De La Cruz. Mas e para retocar a ausência do Bruno Henrique? Será que ele vai continuar com o Gabigol? O que a gente percebeu até aqui é que o Gabigol não está sendo aquele Gabigol que se esperava numa situação mais tranquila, né? Porque agora o Gabigol está numa situação em que ele está mais confortável, num ambiente para ele mais favorável, né, ô Pedrosa? Sim, eu acho que na vaga do Pulgar, Fernanda, é uma lógica muito grande você utilizar o Léo Ortiz de volante e colocar o Fabrício Bruno, porque aí a gente está falando de 3 jogadores de altíssimo nível, que são o Léo Pereira, o Fabrício Bruno, uma zaga muito bem acostumada a jogar com a camisa do Flamengo e que é muito boa, e o Léo Ortiz totalmente adaptado a essa função de volante, principalmente para essa necessidade que vai ter o Flamengo. Agora, no lugar do Bruno Henrique, eu acho que a questão do Gabigol ela fica um pouco mais evidente que ele deve continuar no time titular, porque o Bruno Henrique poderia ser utilizado, quem sabe, como um falso 9, como um centroavante e tudo mais, e ser colocado outro jogador. Mas sem o Bruno Henrique, eu acho que o Gabigol ganha uma sobrevida nesse time. Aí você pode pensar no Gonzalo Plata, o próprio Michael. O Michael tá inscrito na Copa do Brasil, sim, né? Tá voltando de lesão agora. Eu escolheria o Michael. Eu acho que é um jogador mais adaptado ao Flamengo, mais entrosado também, conhece futebol brasileiro,
sabe o peso que é vestir essa camisa em grandes decisões e é um cara também que é insinuante, né? Que não tem medo de jogo grande. Eu gosto do Michael, escolheria o Michael. E que em algum momento, naquela temporada do Renato Gaúcho, ele era o fator determinante, né? Eu diria que ele foi o melhor jogador do Flamengo naquela passagem do Renato Gaúcho aqui. Tanto é que muita gente criticava pelo fato do melhor jogador ser reserva, porque o Michael era reserva. Só que ele entrava muito bem nas partidas, inclusive entrou muito bem na final da Libertadores contra o Palmeiras e, de fato, ele se destacou muito, tanto é que foi vendido e agora retornando. E eu concordo com o Pedrosa, eu começaria com o Michael. Embora o Felipe Luiz, na última entrevista coletiva, tenha revelado que o Michael ainda não está 100% fisicamente. Mas se a gente for parar e analisar, até o primeiro jogo da final da Copa do Brasil tem cerca de 12, 13 dias. É tempo suficiente para o Michael se preparar e ficar 100%. E ainda tem a questão do lado, né? Acho que o Gonzalo Plata ele faz até os dois lados, mas ele joga melhor pelo lado direito. O Michael joga melhor pelo lado esquerdo. Então, uma lógica maior seria o Michael ao lado do Gabigol. A gente entende que, assim, tudo bem, o Gabigol não vive um grande momento. Eu até, em determinado programa aqui, disse que não manteria o Gabigol, mas não tendo o Bruno Henrique à disposição é muito difícil. Ah, veio o Carlinhos. Carlinhos, além de ter se machucado em treino, ele não pode jogar também a Copa do Brasil, então não é uma opção. Então é Gabigol, torcer para o Gabigol estar num dia estrelado, voltar a jogar bem, ao lado dele o Michel, pelo menos eu botaria assim. Pedrosa, e aí aconteceu o sorteio, né, da Copa do Brasil, e a final, as finais são feitas por sorteio para saber quem vai decidir o primeiro jogo fora ou dentro de casa. E aí saiu o jogo de ida, que está marcado para o dia 3 de novembro no Maracanã, ou seja, o Flamengo vai fazer o primeiro jogo dentro de casa e o segundo jogo, que é o decisivo, fora de casa. A volta, que vai ser na Arena MRV, dia 10 de novembro. Você acha que esse sorteio mudou muita coisa no destino dessa taça? Ou você acha que não faz muita diferença, Pedrosa? Faz diferença. Na minha visão, você jogar o segundo jogo em casa é sempre melhor. Principalmente quando você tem dois times muito bem equilibrados, que são o Flamengo e o Atlético Mineiro. Acho que o Flamengo, de forma geral, em elenco, em qualidade, é até melhor do que o Atlético Mineiro. Mas como a gente falou aqui, vem com muitos desfalques, né? Para esse jogo no Maracanã, que teoricamente seria o jogo para o Flamengo construir seu resultado. E a gente sabe que nos 2 últimos anos o Flamengo foi desclassificado justamente jogando fora de casa. E o último jogo contra o Atlético Mineiro, se não me engano, que foi decisivo, o Flamengo jogou o primeiro lá na Arena no vai virar Mineirão, um inferno, né? Foi o gol do Lázaro, e depois no segundo jogo no Maracanã, o Flamengo conseguiu utilizar o seu clima trazido pelo Gabigol e se classificar diante do Galo. Então, pro Flamengo, eu acho que o sorteio foi péssimo. Foi péssimo, a verdade é essa. Agora, isso define que o Flamengo não vai ser campeão? Não tem nada disso, tá tudo aberto. Copa do Brasil, os corintianos ainda choram por causa da eliminação. E ontem o Hugo Souza meio que pegou pilha, cara, com aquela fala do Marcos Braz de que queria fazer mais um amistoso para poder ganhar 500 mil. E aí, cara, o Hugo Souza é o seguinte, quando ele pega pilha, ele fica meio transtornado e fala algumas coisas que não tem muito a ver. Ele disse assim, não tenho nada a dizer. Quem tem boca fala o que quer. O diretor do Flamengo queria falar aquilo, ele falou. Faz parte. Meu coração, minha mente, minha vontade estão aqui. Eu espero e creio que isso esteja sendo resolvido da melhor forma. Pelo que eu sei, está tudo certo. Não tem nada errado. O Corinthians está muito tranquilo quanto à questão contratual. Então, eu só quero continuar fazer a minha parte dentro de campo, continuar dando resultados para o Corinthians, que hoje é o maior interessado. Completou o goleiro Hugo Souza, após se mostrar um pouco incomodado com a fala do Marcos Braz. Ele que, inclusive, disse, quem tem boca fala o que quer. Já que ele quis falar, ele foi lá e falou. Agora eu não quero saber de nada, eu quero é ficar aqui, eu tô feliz aqui e eu quero ficar aqui. Foi o que disse o goleiro Hugo Souza sobre o caso lá do Braz, falou para marcar mais um amistoso para o Flamengo ganhar mais 500 mil reais. Bom, Felipe Luiz ele começa a esboçar um provável time, lembrando que ele não tem um segundo volante, já que De La Cruz está machucado. E aí ele tem algumas opções. Uma das é recuar o Gerson. Outra opção é adiantar o Léo Ortiz e colocar, quem sabe, o Alan ali de segundo volante. Ou colocar o Everton Araújo, o Alan de primeiro volante e o Pulgar de segundo volante. Também é uma opção. Porém, o Pulgar não pode jogar a final da Copa do Brasil.
o Filipe Luiz ele vai usar esses jogos do Campeonato Brasileiro contra o Internacional e contra o Juventude amanhã para tentar esboçar e para ensaiar mesmo o que pode ser a equipe do Flamengo na final da Copa do Brasil na semana que vem. Jogo que a princípio está marcado para o dia 3 e para o dia 10, mas como eu já trouxe aqui no início do vídeo, pode ter aí alguma mudança. Fala, nação rubro-negra. Hoje vamos discutir uma possível contratação que está deixando todos animados, nada menos que Sérgio Ramos, um dos maiores zagueiros da história do futebol. Ele está sem clube. Diante do interesse da Juventus em Léo Ortiz, o Flamengo vê em Ramos uma chance de ouro para reforçar a defesa em grande estilo. Com o Mundial de Clubes no horizonte e adversários de peso pela frente, a chegada de um jogador tão experiente e vitorioso pode ser a diferença entre fazer uma boa campanha e lutar pelo título. O interesse da Juventus em Léo Ortiz é uma questão séria. Ortiz tem sido um dos destaques do nosso setor defensivo, e a saída dele poderia abrir uma lacuna importante na defesa do Flamengo. Estamos falando de um jogador em ascensão, que chamou a atenção de um dos maiores clubes da Europa, então a possibilidade de sua transferência é real. A diretoria precisa agir rápido. Diante desse cenário, a chance de trazer Sérgio Ramos é uma oportunidade única. Ramos não apenas traz a experiência de mais de uma década no Real Madrid, onde foi um dos principais líderes, mas também um currículo invejável, incluindo títulos da Liga dos Campeões, La Liga e até uma Copa do Mundo. A chegada de Sérgio Ramos não só eleva a qualidade da nossa defesa, mas também traria uma liderança incontestável dentro e fora de campo. Ele é o tipo de jogador que faz a diferença nos momentos de maior pressão, que sabe se comportar em finais e que consegue lidar com a intensidade de jogos decisivos. E sabemos que no Mundial de Clubes, o Flamengo precisará de jogadores assim para enfrentar o nível altíssimo dos adversários. Ramos é um líder nato, conhecido por sua garra e capacidade de motivar o grupo, características que combinam perfeitamente com o espírito do Flamengo e que são essenciais em competições internacionais. Imagine só a experiência que Sérgio Ramos poderia compartilhar com os jogadores mais jovens do elenco. Ele seria uma referência diária, elevando o nível de treinos, ensinando detalhes técnicos e transmitindo a mentalidade vencedora. Isso pode ser decisivo em competições como a Libertadores e, claro, o Mundial. E não vamos esquecer que, além de fortalecer a defesa, Sérgio Ramos também tem um histórico de marcar gols importantes, principalmente em bolas paradas, o que acrescenta uma nova dimensão ao nosso jogo ofensivo. A torcida do Flamengo sempre espera ver grandes nomes vestindo o manto sagrado, e trazer um ícone como Sérgio Ramos seria um marco para o clube, reforçando o compromisso do Flamengo de ser uma potência mundial. Nos últimos anos, o Flamengo se consolidou como um dos principais times das Américas, e agora é o momento de dar um passo adiante. Com Sérgio Ramos no time, estaremos ainda mais preparados para enfrentar os melhores times do mundo, e nossa defesa ganharia uma segurança e experiência que são essenciais para momentos decisivos. O Maracanã, palco de tantas glórias e tradições, seria um local perfeito para Ramos brilhar mais uma vez, agora diante da nação rubro-negra. A atmosfera única do estádio e a energia da nossa torcida certamente fariam com que ele se sentisse em casa. O Flamengo é um clube de massa, com uma torcida apaixonada que apoia o time em qualquer situação, e sabemos que um jogador com a personalidade de Sérgio Ramos se identificaria rapidamente com essa força. Estamos falando de uma contratação que não traria apenas qualidade técnica, mas também uma conexão com a torcida, que é uma parte essencial do que significa ser Flamengo. Agora, a grande pergunta é: será que a diretoria está disposta a buscar esse reforço de peso? Um jogador como Sérgio Ramos exige investimento, mas o impacto que ele pode trazer ao Flamengo justifica o esforço. Estamos falando de um atleta que pode elevar nosso nível em competições nacionais e internacionais, e que pode ser a peça que falta para que o Flamengo realize o sonho de se tornar campeão mundial. Então, nação, o que vocês acham? Sérgio Ramos no Flamengo seria o reforço ideal para os nossos desafios em 2024? Deixem aí nos comentários a opinião de vocês e fiquem ligados aqui no canal, porque vamos acompanhar de perto cada detalhe sobre essa possível contratação.